O Ancapso, youtuber e comentarista político, informa que o TSE falsificou provas e certidões para incriminar os cidadãos manifestantes do dia 8 de janeiro. Esse é o Ancapso e a gente vai falar agora sobre o absurdo que são as certidões que foram reveladas pela Vaza Toga 2, né? A gente já falou sobre esse assunto antes, mas eu falei junto de todas as outras coisas da Vaza Toga. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque tem 3 aspectos importantes nessa história aqui. Só para contextualizar vocês, dia 8 de janeiro de 2023, vocês sabem, houve o protesto que deu errado lá, a vandalização lá da Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. No dia 9, um monte de gente foi presa, e daí o Alexandre de Moraes queria manter todo mundo preso, não queria soltar ninguém. E aí o Alexandre de Moraes encarregou o TSE, que na época ele era presidente do TSE, o TSE fazia investigações sobre o passado das pessoas que estavam presas, procurar desinformação no passado das pessoas que estavam presas. E com isso, esse grupo no TSE, que era na época chefiado pelo Eduardo Tagliaferro, emitiu certidões sobre essas pessoas que estariam, né, investigadas, digamos assim, ou que estariam presas, detidas provisoriamente. De rádio e televisão não falaram nada sobre o assunto. SBT, Record, Bandeirante, todas elas ficaram em silêncio sobre esse tema. Isso é absurdo por 3 aspectos diferentes. Primeiro, porque o TSE até tem poder de polícia, mas só para assuntos eleitorais, para propaganda eleitoral, esse tipo de coisa. Não para investigar um caso do dia 8 de janeiro que não tinha nada a ver com eleição, não tinha nada a ver com nada, né? Segundo, porque isso aqui, eles criminalizaram condutas que são totalmente lícitas. As pessoas ali no meio das certidões, ali, né, criticou o PT, criticou não sei o que lá, pronto. Já tem uma certidão positiva que eles chamaram que a pessoa está envolvida com desinformação. E o terceiro ponto é que escancara que o pessoal está trabalhando a favor do PT, né? Porque, no final das contas, se criticar o PT é desinformação, fica explícito o que esse pessoal chama de desinformação, né? O que eles chamam de desinformação é você ter uma opinião política diferente da esquerda. Qualquer coisa que você tenha de opinião política diferente da esquerda, você está sendo um agente de desinformação na cabeça desse pessoal. Ou seja, se você pensa diferente de mim, é problema. Nós temos que fazer você pensar igual a mim. No totalitarismo, como aconteceu no regime nazista, como aconteceu no regime fascista, e o comunismo não é diferente. Você tem que pensar igual a mim. Se você pensa diferente, eu tenho que eliminar você, eu tenho que estiprar você do mundo político. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, todos esses processos feitos pelo Alexandre de Moraes são são coisas arbitrárias, totalmente fora do universo legal, que tem uma casquinha de legalidade, porque o Alexandre de Moraes tem lá um cargo no STF, mas aí ele faz um arremedo de processo de investigação que é completamente absurdo. Porque, de novo, tem várias coisas erradas nisso daqui, né? E lembra, tá tendo hoje uma audiência lá na Câmara com o David Agape e outras pessoas também, justamente para explicar esses casos da Vaza Toga, que isso é um caso que é muito importante, isso é um caso que realmente é escandaloso, que mostra como Alexandre de Moraes está agindo ilegalmente, né? Diferente do caso lá do Mike Benz, que tem muita gente empolgada aí, mas eu sinceramente não vi nenhuma novidade no que ele falou ali, e do que ele falou de novidade eu não vi nenhuma prova de nada. Esse caso aqui é importante, esse caso aqui as pessoas deviam estar indignadas com isso, deviam estar realmente preocupadas com isso daqui, porque isso daqui tem o potencial. E eu fico me perguntando às vezes, se não soltar esse caso do Mike Benz exatamente para tumultuar o assunto e desviar a atenção das pessoas do que é importante aqui na Vaza Toga, né? Na verdade, o caso foi abafado. A imprensa está abafando a situação porque eles são, como se diz, né, estão protegendo o governo. A função da imprensa, da Globo, do SBT, da Rede Record, as grandes mídias, a verdadeira intenção das grandes mídias é proteger o governo e abafar qualquer tipo de escândalo. Mas enfim, o caso aqui é o seguinte, né? Então, como eu falei, no dia 8 de janeiro teve o vandalismo lá na Praça dos Três Poderes, eu achei aquilo errado, critiquei desde a primeira hora o que o pessoal tentou fazer ali, evidentemente foi uma coisa errada, uma coisa absurda, mas a verdade é que dizer que foi um golpe é forçar a barra pra caramba, né? Não tinha absolutamente nenhuma maneira daquilo ali se transformar num golpe.
haviam pessoas ali que tinham interesse em fazer um golpe, que achavam que invadindo o plenário iriam provocar um golpe, que aí os militares vão intervir e vão dar um golpe. Eu não duvido que muitas pessoas tivessem com essa ideia. Essa era a ideia de todas as pessoas que estavam ali? Não, evidentemente que não, né? Mas o mais engraçado é a maneira como Alexandre de Moraes reagiu a isso, né? O Alexandre de Moraes já há muito tempo ele está no modo totalmente de cólera, está julgando com a bile, não tem nenhuma outra justificativa para o que ele está fazendo. E ele quer fazer um julgamento show para criminalizar o bolsonarismo. Quem apoia Bolsonaro é criminoso, não pode apoiar o Bolsonaro, né? Eles têm insistido nisso. Esse julgamento show que ele está fazendo, botando penas altíssimas nas pessoas do 8 de janeiro, é evidente que é por motivos políticos. Não tem nenhuma amparo na legislação atual o que ele está colocando ali. Só que a gente vê, cara, como é que esse cara criou um arremedo de justiça, uma coisa extremamente arbitrária, né? Ele criou esse conceito de certidão positiva do órgão de desinformação do TSE. Então, como no Brasil nós ainda não temos um Ministério da Verdade, como no livro do George Orwell, né? Um Ministério da Desinformação e coisa e tal, é isso que ele está querendo construir. Na cabeça do Alexandre de Moraes, a visão que ele tem do mundo é essa. Temos que ter um órgão para controlar o que é verdade e o que é mentira. Vocês entendem o quão distópico é isso? O quão absurdo é isso? E aí você percebe, esse tipo de coisa historicamente sempre levou à repressão, a ditaduras, esse tipo de coisa. Isso sempre existiu na Alemanha nazista, na União Soviética, nos lugares das ditaduras terríveis. Lá na China, você tem o Centro de Desinformação lá na China, que também persegue gente pra caramba, sempre descamba para isso. Por quê? Porque verdade, realmente é triste quando as pessoas mentem ou falam alguma coisa, alguma mentira, mas a verdade é a seguinte: você determinar um órgão público para dizer o que é a verdade, inevitavelmente isso acaba sendo cooptado pelo partido que está na situação para proibir oposição, dizer que tudo que a oposição está falando é mentira e só você está falando a verdade e pronto, e você esmaga a oposição dessa forma. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva e compartilhe para ajudar o canal a crescer.